Antes de começarmos o episódio de hoje, quero te convidar a continuar orando pela nossa querida apresentadora Nancy. O marido dela, Robert Wogemuth, está com o Senhor nesse momento. Você poderia pedir a Deus que conforte o coração da Nancy nos dias que virão? Muito obrigada. Nancy gravou o ensino que você vai ouvir mais adiante, antes do Robert adoecer. Agora, vamos acompanhar o episódio de hoje. Já aconteceu de você achar que ler a Bíblia é chato? Kelly Needham diz que todas as partes das Escrituras, até as que parecem tediosas, têm um propósito. É nas escrituras longas e nessas partes chatas que realmente temos a chance de cultivar essa busca de longo prazo pelas riquezas da Bíblia. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Nancy, estamos em uma série aqui no Aviva Nossos Corações, convidando as mulheres a mergulharem na palavra. Costumamos enfatizar esse tema no mês de janeiro, já que estudar a Bíblia é uma ótima forma de começar o ano. Espero que você esteja engajada no nosso desafio da leitura da palavra em 365 dias. Caso ainda não tenha se inscrito, ainda dá tempo. Não fique de fora do que o Senhor está fazendo na vida de milhares de mulheres ao redor do mundo. Você pode se inscrever no nosso site avivanossoscorações.com hoje mesmo e receber incentivos diariamente no seu e-mail. Mas sempre precisamos de lembretes para buscar o Senhor e depender da sua palavra. Por isso, estamos falando essa semana sobre como conhecer a Deus através das Escrituras e aprender a confiar mais nele. Sou muito grata, Raquel, por como você ama a palavra e pelo privilégio que temos de compartilhar a palavra com nossos ouvintes, dia após dia. Mas a gente sabe que não basta apenas ouvir alguém ensinando a palavra. A verdadeira alegria está em se aprofundar nela por conta própria, explorar suas riquezas e torná-la sua, conhecendo a Deus por meio da sua palavra. Sou grata a Kelly Needham, que está conosco no programa esta semana para falar sobre o amor pela palavra de Deus, como se aprofundar nela, como fazê-la entrar em você. Kelly, obrigada por estar conosco aqui no Aviva Nossos Corações. É um prazer. A Kelly tem estado conosco nesses últimos dias, nos ajudando a desenvolver um amor pela palavra de Deus. Ela já trabalhou em 2 igrejas, servindo nos ministérios de jovens, de universitários e de mulheres. E seja falando ou escrevendo, ela ama ajudar as pessoas a se apaixonarem mais profundamente por Jesus, acreditando que o conhecemos através da Bíblia. E eu tenho que adicionar aqui que ela é esposa do Jimmy Needham, que é um cantor e compositor. Vocês que têm seus filhos pequenos, os dias de vocês são bem cheios. Seu marido também trabalha em uma igreja e vocês estão ativamente envolvidos no ministério local. Hoje queremos falar um pouco sobre alguns obstáculos para se aprofundar na palavra de Deus. Acredito que todas nós enfrentamos algumas das mesmas dificuldades e ouvimos isso de muitas pessoas. Um dos maiores obstáculos é: eu simplesmente não tenho tempo. Acho que não deve haver ninguém que nunca tenha pensado nisso em algum momento. Fale pra gente sobre o não tenho tempo como obstáculo para se aprofundar na palavra de Deus. Olha, eu acho que isso é algo que todas vão sentir em todas as fases da vida. Se você está esperando chegar a uma nova fase em que não vai sentir isso, desculpa, mas não vai acontecer. Sempre vai haver algo novo substituindo o ocupado que você está vivendo agora. Acho que a frase mais verdadeira não é "eu não tenho tempo", mas sim "eu não estou fazendo tempo". Temos tempo para o que é importante para nós. A gente arruma tempo para ir ao mercado do jeito que a gente quer. Temos tempo para estar nas redes sociais. Se isso te convencer a acreditar que você tem tempo para a palavra, basta olhar o tempo que você passa no celular. Você sabe como nossos celulares nos mostram? Essas foram as horas que você passou no seu celular na última semana.
Nós realmente temos tempo, mas muitas vezes gastamos esse tempo com outras coisas. Eu acho que, como mãe, algo que enfrento e sei que muitas das minhas amigas que têm filhos pequenos também enfrentam, é que gostaríamos de ler a Bíblia em um ambiente mais tranquilo, sozinhas. Esse é um tipo de tempo que, sendo honesta, não tenho muito. Tempo sozinha e quieta, não tenho isso. Mas isso não significa que deva deixar de ler minha Bíblia por falta de uma atmosfera ideal. Grande parte da minha leitura da Bíblia nesses dias acontece com as crianças ao meu redor e com muitas interrupções. Às vezes eu preciso falar: mamãe está orando agora, preciso de um tempinho sozinha. E às vezes funciona, às vezes não. Mas eu acho que temos tempo. Pode ser que não tenhamos o tipo de tempo que queremos, e pode ser que não seja quando e onde queríamos, mas o tempo está aí. Nós só precisamos escolher aproveitá-lo e, com fé, decidir investir nosso tempo no que realmente importa, acreditando que isso é importante, mesmo que não pareça agora. Portanto, tudo se resume naquilo que você priorizar. Sim. Eu estava lendo recentemente sobre o número de horas que alguém precisa para se tornar um especialista em algo, e são cerca de 20 horas por semana. Aí, eu olhei para algumas coisas que a média das pessoas passa 20 horas por semana fazendo. E 2 delas eu lembro agora. Uma delas é nas redes sociais. Esse é o tempo médio que a pessoa passa nelas toda semana. 20 horas. Algumas gastam 10, 12 e outros até mais de 40. Mas 20 é a média. A outra coisa que passamos 20 horas por semana fazendo é pensar sobre como vamos comer, procurando receitas, vendo cardápios. E você pensa: uau! E se eu pegasse só essas 2 coisas e usasse um pouco mais delas a cada dia para mergulhar na palavra de Deus, quão grande seria a diferença na minha vida? Eu percebi que consigo inserir a palavra de Deus na minha vida de formas criativas enquanto faço outras coisas. Claro que você precisa de tempo só para focar na palavra. Eu amo os aplicativos da Bíblia que posso ouvir as Escrituras. Posso ouvir quando estou tentando dormir à noite, quando não consigo dormir no meio da noite, enquanto arrumo meu cabelo, enquanto faço minha maquiagem. Eu não faço isso todos os dias, mas frequentemente eu ouço a palavra sendo lida em voz alta. Dessa forma, estou recebendo doses grandes da palavra de Deus no meu coração, em momentos em que estou fazendo tarefas repetitivas e posso aproveitar esse tempo. Bem, Nancy, eu escuto esse e outros podcasts enquanto eu passeio com o cachorro quase todos os dias, bem fielmente. Sabe, essa é só mais uma maneira de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. O cachorro precisa de exercício e eu também. Na verdade, o meu coração precisa de exercício em termos de estar na palavra de Deus. O que estamos dizendo é que você precisa fazer uma escolha intencional para tornar o tempo na palavra de Deus uma prioridade na sua vida. Veja, muitas pessoas poderiam ser mais ativas em achar tempo para a leitura se não achassem que a palavra de Deus é chata. Não é interessante, não é tão divertido quanto as redes sociais. A gente não diria isso em voz alta, mas não acha que muitas pessoas podem pensar: a Bíblia não é tão interessante, não é tão empolgante, não é tão... O que tem nas notícias e nas redes sociais? Ou então, por que eu não posso só ler devocionais? Eles me fazem sentir bem mais do que simplesmente ler a Bíblia. Me ajuda aí, Kelly. Sim, eu acho que você está enfrentando 2 obstáculos diferentes aqui. O primeiro é que a Bíblia não é informação nova. Ela está viva, ativa e é relevante hoje, falando de maneiras novas o tempo todo, mas não é informação nova. O que as redes sociais e as notícias fazem é nos trazer informação nova, o tempo inteiro. Então, sentimos essa necessidade de precisar saber tudo sobre essas novidades. Essa informação é velha. Por que eu deveria gastar meu tempo com isso e perder as coisas atuais? Mas a realidade é que,
Se a gente se aprofundasse nas verdades atemporais da palavra de Deus, isso nos daria tanta sabedoria para entender e digerir as notícias de uma forma mais saudável para a gente. Segundo Timóteo 3,16, nos diz que as Escrituras não são novas, mas foram sopradas por Deus e dadas a nós para que sejamos completas, equipadas para toda boa obra. Ela nos equipa para a nossa vida de uma maneira muito importante que precisamos. Esse é um obstáculo que precisamos superar. Acreditar no que Deus diz sobre a sua palavra e agir de acordo, gastando tempo nela, mesmo sendo super tentador pular para o fluxo interminável de informações por meio dos aplicativos que temos no celular. Mas outro obstáculo que você mencionou, Nancy, é esse. Por que não posso só ler um devocional? Por que preciso me aprofundar em todas essas partes da Bíblia que parecem obsoletas? Seja as leis do Antigo Testamento, que sabemos que Cristo cumpriu por nós. Por que eu deveria entender o Antigo Testamento e as suas leis? Por que ler as genealogias? Por que ter que passar por tudo isso? Uma das coisas que eu diria sobre isso é que ler a Bíblia por nós mesmas, ler toda a palavra inspirada de Deus, é uma proteção para nós. Ela nos ajuda a conhecê-la pessoalmente. Existem muitos devocionais por aí que pegam a palavra de Deus e a aplicam de maneiras inadequadas. Vemos que Satanás, quando tentou Jesus no deserto, usou a palavra de Deus em determinado momento para tentar fazê-lo desobedecer a Deus. Isso acontece com frequência. Quando lemos as Escrituras, elas se tornam uma proteção para nós, garantindo que não sejamos desviadas por ensinos falsos. Ficamos tão familiarizadas com o que é verdadeiro que conseguimos identificar o que não é. Mas, além disso, é nessas leituras longas e às vezes monótonas que realmente temos a chance de cultivar essa busca de longo prazo, como Raquel disse uns dias atrás, nas Escrituras. Lemos coisas que talvez não possamos aplicar imediatamente ou entender seu significado naquele momento, mas então, quando lemos algo que Jesus faz ou diz no Novo Testamento, pensamos, espera aí, isso me lembra do que Jesus falou sobre a lei, quando ele pede ao leproso para se apresentar ao sacerdote, e minha Bíblia faz referência a isso. Eu meio que me lembro de ter lido algo sobre isso há 2 anos. Vou voltar e reler. E nessas horas há uma profundidade rica, porque conseguimos ver o que Deus está fazendo ao enviar o leproso de volta. Não é só para ser uma testemunha para o sacerdote, mas a cerimônia de purificação do leproso, que lemos em Levítico, embora não se aplique hoje, é cheia de imagens lindas que ajudam o leproso a ver que não só ele foi curado e restaurado à sua comunidade, mas também restaurado a Deus. E esses momentos de conexão exigem de nós uma maneira de ler as Escrituras a longo prazo, com gratificação tardia. Dizer, eu acredito que tudo isso tem valor, vou prestar atenção agora, mesmo que eu não veja os frutos disso em 2 ou 3 anos, e acreditar que há um tesouro aqui, que eu quero estar pronta para descobrir. Isso exige resistência contra a gratificação imediata. A leitura devocional é uma gratificação imediata. Não quero descartar o devocional. Eu também preciso dessa gratificação imediata na minha vida. Mas também preciso da gratificação tardia, de eu vou ler essa escritura por mim mesma. E mesmo que isso signifique fechar a Bíblia sem ter encontrado algo para o meu dia, eu vou acreditar que Deus está fazendo algo em mim, porque Ele disse que sua palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isaías 55:11. Bem, o versículo que você citou agora há pouco, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queremos chegar à boa obra, ao perfeito, ao satisfeito, ao produto final, mas Deus diz, não. Há um processo para chegar lá.
E você precisa de toda a Escritura. Você precisa das genealogias, você precisa do Antigo Testamento, você precisa de Levítico, você precisa das listas. Os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas são todos genealogias, só listas de fulano teve um filho chamado Beltrano, que teve um filho chamado Cicrano, que teve um filho chamado Beltrano. E você pode se perder nisso, ou pode confiar na palavra de Deus, que há algo em toda a Escritura, quando você coloca tudo junto nesse lindo quebra-cabeça montado, que é útil, é para o nosso bem, é para o nosso benefício, para a nossa justiça, para a nossa semelhança com Cristo. Portanto, tudo tem propósito. 2 mulheres me disseram em uma conversa que tive há pouco que, especialmente ao conversar com mulheres mais jovens, ouviram algo que, quando se sentem distantes de Deus, ou quando estão em uma temporada seca, ou quando sentem o coração endurecido, na verdade, elas acham que ler a Bíblia faz com que se sintam pior. Aí eu respondi: as pessoas realmente dizem isso? E as 2 disseram em uníssono: sim, elas dizem. Por que você acha, Kelly, que isso acontece? Quero primeiro dizer, mesmo enquanto respondo, que eu mesma já passei por esses momentos. Acho que para mim, pessoalmente, foi em um contexto de uma temporada de sofrimento e dificuldades devido a conflitos relacionais e passamos por vários abortos espontâneos. E ler verdades e promessas na palavra de Deus que eu não conseguia entender na minha realidade pessoal naquele momento, inseriu um nível de tensão no meu relacionamento com Deus. Se eu posso ousar chamar isso de conflito. Parecia que meu relacionamento com Deus é esse lugar onde eu corro para encontrar refúgio, e agora quando corro até lá parece que há uma tensão que eu não entendo. Não tinha o mesmo sentimento de conforto. Acho que algumas pessoas, especialmente em temporadas de sofrimento muito difícil, provações que duram anos e anos e orações por coisas que parecem que Deus não está respondendo, mas fazendo o oposto, correr para a palavra pode começar a parecer que apenas inflama a dor que sentem do Senhor. Elas se sentem magoadas ou feridas por Deus, quando só faz o bem e Ele é bom. Isso é o que diz no Salmo 119:68. Mas há uma sensação de que nossa realidade parece dizer: Deus, Tu estás agindo contra mim. E a Bíblia pode ser um lugar onde essa luta acontece e nem sempre ela se sente como um alívio. E acho que isso é o que está acontecendo às vezes. Deixe-me interromper você aqui, Kelly, e dizer que, enquanto você compartilha isso, eu estou me lembrando de uma temporada na minha própria vida, quando o fundador do nosso ministério faleceu devido a um tumor no cérebro, após meses de sofrimento e oração, com as pessoas pedindo a Deus para poupar a sua vida. Esse homem amava o Senhor e começou esse ministério incrível. Eu diria que, por um ano após a sua partida, foi muito, muito difícil para mim ler as Escrituras, que eu me sentia quase zombada pelas promessas da palavra de Deus sobre oração, fé, obediência. Parecia injusto. Não era apenas que ele morreu, era que o que aconteceu não parecia consistente com as Escrituras. Eu me vi fugindo, ao invés de correndo para as Escrituras naquele momento. Mesmo enquanto você compartilha, eu posso dizer: sim, eu entendo como isso pode acontecer. Certo. Como você disse, Nancy, é bom lembrar que todas nós já passamos por isso. Todas podemos passar por momentos assim, mas a resposta não é fechar a Bíblia. Uma das imagens que tentei dar às pessoas como uma forma de interagir com Deus nessas temporadas difíceis é pensar no que uma criança faz quando seu pai ou mãe faz algo que ela não entende. Lembro-me de quando meus filhos eram bem pequenos e Jimmy viajava muito. Muitas vezes ele dizia para as crianças pelo telefone: "Vou ver vocês hoje à noite." Depois eu recebi uma mensagem dele dizendo: "Meu voo foi atrasado. Algo deu errado." E eu tinha que dizer às crianças: "Ele não vai chegar hoje à noite." Veja, um dos pais, que eles sabem ser confiável, disse:
Vou ver vocês hoje à noite. E depois recebem uma mensagem diferente. Deixa pra lá, não vou. E aí eles ficam com esse conflito. Isso foi dito e isso está acontecendo. E o que as crianças fazem nesse momento? Elas se aproximam de você da única maneira que sabem, que é com perguntas. Elas trazem perguntas. Por quê? Eu não entendo. O que aconteceu? E eu tentava explicar coisas que elas não tinham como entender. Elas não sabiam sobre o tráfego aéreo, o clima e como tudo isso interage. Elas não sabem porque o papai não pode estar em casa. E em algum momento, elas precisam simplesmente confiar na minha palavra, que o papai não é um mentiroso e que eu também não sou. E apesar de não entenderem, elas têm que saber. Nós amamos você, só confie na gente. Mas para mim, a única maneira de me aproximar de Deus naquela temporada difícil foi com minhas perguntas. Deus, sua palavra diz isso, mas na minha vida é assim e eu não sei o que fazer. Então eu vou me aproximar de ti e a única maneira que eu sei é trazer todas as minhas perguntas. Trazer perguntas a Deus é uma forma de se aproximar. Há uma maneira de fazer isso que é acusatória e não devemos ser assim com Deus. Devemos ter uma reverência por Ele que não aponta o dedo dizendo, o Senhor fez isso. Mas em vez disso dizemos, eu não entendo. E nos aproximamos dele como uma criança. Nossos salmos estão cheios desse tipo de perguntas. Acho que essa é a maneira de nos aproximarmos nessas temporadas, onde a palavra pode não se sentir como um conforto, mas pode parecer um pouco espinhosa e difícil. Então, nos aproximamos com perguntas. Sabe, se tudo o que quisermos da palavra é nos fazer sentir bem, haverá momentos em que vamos nos decepcionar. Qual era aquele versículo em 2 Timóteo 3? A palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Ai, como se estivesse indo na direção errada, ou tivesse feito algo errado, ou desagradado a Deus, para a educação na justiça. Treinamento me faz pensar em uma academia, trabalhando com um treinador, e isso pode ser um trabalho árduo, pode ser doloroso. Portanto, se a gente só quiser que a nossa interação com a palavra de Deus nos faça nos sentir melhor, nem sempre teremos os melhores resultados. Isso mesmo, mas a longo prazo é bom. Pensando no exemplo do exercício, se você estiver fazendo errado, pode acabar se machucando. Meu marido tem uma lesão de longo prazo por ter treinado de maneira incorreta, levantando pesos da forma errada. Seria ótimo se alguém tivesse chegado nele e falado, esse não é o jeito certo, deixa eu te corrigir, deixa eu te ajudar. Não gostamos de ser corrigidas, nunca é fácil. Mas a longo prazo isso é essencial se conseguirmos superar o desconforto que as escrituras trazem ao nos corrigirem. Honestamente, eu acho que às vezes, quando me sinto desconfortável com a Bíblia, é porque estou sendo convicta. O Senhor está dizendo, você precisa confessar algo. E o meu orgulho se levanta contra isso e eu não quero fazer. Esse não é o momento de se afastar da palavra de Deus. Esse é o momento de se aproximar. Quando você sentir isso, é porque está prestes a ter um grande avanço. Sim. Então, vamos voltar à pergunta. Qual é o propósito? Se não for apenas nos fazer sentir melhor a curto prazo, por que ir para a palavra? Por que estudar a palavra? Por que ler a palavra? Qual é o objetivo final? Eu amo montar quebra-cabeças. Quando você derrama todas as peças na mesa, é uma bagunça total. Você nunca conseguiria montá-lo se não tivesse a imagem na caixa para ter uma referência. Esse é o produto final. É isso que você está procurando. Esse é o objetivo, essa imagem. Qual é a imagem que estamos buscando? Qual é o objetivo? Kelly, nos ajude a mergulhar na palavra de Deus, a ler, a criar o hábito de fazer isso por todo esse ano e para o resto das nossas vidas. Sim,
Nós lemos as Escrituras principalmente para cultivar uma amizade com Deus. Temos a oportunidade de conhecer o Senhor do universo, o Criador do céu e da terra, aquele para quem nossas almas foram feitas. Nós nos aprofundamos na palavra para conhecê-lo. Muitas de nós fomos ensinadas ou crescemos com uma visão da Bíblia que basicamente diz: este é um livro sobre nós e o que devemos fazer. Ele fala conosco e ele nos dá coisas a fazer. Mas eu diria que, principalmente, ele é um livro sobre Deus e o que Deus fez. Portanto, lemos a Bíblia para conhecê-lo. Nosso amor por qualquer pessoa começa com fatos, com informações. É isso que fazemos quando começamos a namorar nossos maridos. Se você olhar para trás, onde você cresceu? Quantos anos você tem? Qual é a sua cor favorita? Ou o que você ama estudar? O que você gosta e não gosta? Esses pequenos fatos montam para nós a imagem do caráter de alguém que passamos a amar. E assim, lemos a Bíblia para aprender todos esses fatos sobre Deus, quem Ele revelou ser, o que Ele fez no passado, o que Ele vai fazer, o que Ele ama, o que Ele não ama. À medida que prestamos atenção, não apenas perguntando como eu me torno uma cristã melhor, mas quem é Deus? Eu quero conhecê-lo. Cada vez mais fico impressionada com quem Ele é. É algo realmente impressionante ver o caráter de Deus nas Escrituras. Isso é o mais transformador. Jesus deixa claro que esse é o propósito das Escrituras: apontar para Ele. No trecho de João 5,39, no Novo Testamento, quando Jesus fala com os fariseus, os líderes religiosos da sua época, ele diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. João 5:39 a 40. Jesus deixa claro: a vida não está na Bíblia. A Bíblia não tem vida, mas ela aponta para Jesus, que tem a vida. E nós precisamos dar esse passo para conhecê-lo na palavra e ir a Ele em oração, construir uma amizade com Ele, comungando e tendo comunhão com Ele, com base no que aprendemos sobre Ele nas Escrituras. E o objetivo não é apenas nos tornarmos estudiosas da palavra de Deus. Isso é algo bom e maravilhoso, mas os estudiosos da Bíblia, aqueles estudiosos do Antigo Testamento na época de Jesus, conheciam a Bíblia, mas não conheciam Jesus. Eles não o reconheceram quando ele veio como o cumprimento do que passaram a vida estudando. Que tragédia foi aquilo naquela época? E que tragédia é para nós hoje se nos tornarmos especialistas? Podemos argumentar, podemos debater, podemos postar nas redes sociais sobre esse ou aquele versículo, ou sobre isso ou aquilo na Bíblia, mas não temos o fruto do Espírito, não amamos a Deus, não amamos aos outros, não conhecemos Jesus realmente. O objetivo não é um exercício acadêmico, é conhecer a Deus e refletir a beleza, a glória e a graça de Deus no nosso mundo. Isso vai te abençoar, vai te fortalecer, vai te encorajar, vai te instruir, vai te mudar. Mas talvez o melhor de tudo é que vai te ajudar a crescer em um relacionamento de amor com Jesus. Você começa dizendo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver. Abre os meus olhos para que eu veja coisas maravilhosas na tua lei. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Esses são alguns versículos da Bíblia que eu já orei muitas e muitas vezes, centenas de vezes, talvez milhares de vezes, ao longo dos anos, ao abrir a palavra de Deus no início do meu dia. Eu digo: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero que me conheças.
Sonda o meu coração, mostra-me o que vês e eu não consigo ver, mas acima de tudo, abre meus olhos e me mostra a Ti mesmo. Obrigada, Kelly, por estar conosco hoje e por seu amor pela Palavra de Deus. Obrigada por nos inspirar e nos encorajar a conhecê-lo e a amá-lo. Bom, eu sei que estou me sentindo inspirada. E nossa esperança é que você esteja ansiosa para pegar sua Bíblia e conhecer mais a Deus também. Se você está procurando ferramentas práticas para aprofundar seu estudo da Palavra de Deus, o Aviva Nossos Corações tem muitos recursos para oferecer, desde artigos e podcasts até livros, estudos bíblicos e mais. Aproveite para explorar nosso site avivanossoscorações.com. Todos esses recursos e nossos diferentes projetos só são possíveis graças a ouvintes como você. Quando você doa para o Ministério do Aviva Nossos Corações, você ajuda mulheres a experimentarem liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Visite nosso site e saiba como fazer sua doação. E hoje encerramos essa série com a Kelly Needham. Esperamos que tenha sido abençoadora para você. Compartilhe esse conhecimento com suas amigas e irmãs. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify. No próximo episódio, iniciaremos a série A Oração de Ana e o Poder de Deus. Você olha para o pecado escancarado em nossa cultura e se pergunta se estamos vivendo o pior tempo de todos? Nancy fala sobre outros momentos de pecado na história. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.